Oi, gente, tudo bem? Esperar um pouquinho. Se vocês quiserem compartilhar a live para me ajudar, compartilha aí com os amigos. Já já tô começando, tá? Para quem tava esperando aí, desculpa a demora, gente, que hoje foi correria, né? Quase não faço a live de novo, mas para não desmarcar, para não pegar mal, preferi até atrasar um pouquinho de entrar, mas cumpri abrir live hoje. Essa é a minha cozinha. Os produtinhos da bruxinha, os potes de vidro, temperinhos. Valeu, Binha. Gratidão por compartilhar. Então, hoje vamos fazer o bolo de cenoura. É um bolo que eu gosto muito, delicioso. E é algo assim, quando você tira o trigo, né, da alimentação, bolo, pão, é algo que tem a questão da memória afetiva. Então, realmente, a gente sente muita falta de estar consumindo esses alimentos, né? Eu vou passar aqui uma receita que é bem simples, é de liquidificador, é bem rapidinha, de bater a cenoura mesmo no liquidificador e misturar com o restante dos ingredientes, tá bom? E por ser um bolo, né, pede uma cobertura, um bolo de cenoura. Então, vou ensinar também uma cobertura bem facinha, que é uma cobertura que geralmente eu uso, é uma cobertura mais rápida que eu faço, que é com leite de coco e cacau, tá bom? Esse bolo, eu tô fazendo ele com açúcar demerara, que é o açúcar que é a transição entre o açúcar branco, cristal, e o açúcar mascavo, tá bom? Infelizmente, eu não encontrei o açúcar mascavo, e como era o que eu tinha em casa, eu preferi usar esse demerara mesmo, tá? Vocês podem estar fazendo também com qualquer outro adoçante, mas eu nunca troquei. Por ser um bolo sem glúten, geralmente receitas sem glúten, eu tenho receio de estar alterando muito os ingredientes. Mas eu vou passar uma dica para vocês, caso vocês não queiram usar nenhum tipo de açúcar, mas quer algo um pouquinho doce, né, no paladar. Vou passar uma dica para vocês usarem, fazerem esse bolo, tanto a cobertura quanto o bolo, tá certo? Então, já que eu peguei o açúcar, né, vou começar logo apresentando os ingredientes. Primeiro eu vou começar pelo bolo. Então, açúcar, aqui tem mais ou menos uma xícara de açúcar, tá bom? E de farinha, o que é que a gente vai usar? De farinha tenho aqui o polvilho doce. O polvilho doce, pode ser substituído pela tapioca também, tá? É uma farinha branquinha. Tô usando aqui uma xícara também. Eu gosto muito desses medidores, mas se vocês tiverem medidores menores de xícara serve. E aqui também é esse outro medidor que eu gosto muito de fazer as receitinhas por aqui. Então, aqui temos o polvilho. Para quem não conhece, o polvilho pode ser substituído pela tapioca. É a mesma coisa, tá? Só que a tapioca tá úmida e o polvilho tá seco, tá bom? O polvilho que eu tô usando é o polvilho doce. Tem dois tipos de polvilho, o polvilho azedo e o polvilho doce. Tô usando aqui o polvilho doce. Ele é uma farinha branca, é uma farinha refinada, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso, tá? De farinhas brancas nas receitas. Tô usando ele aqui junto com a farinha de arroz. A farinha de arroz também é uma farinha refinada. Essa que eu tô usando é a farinha integral. Apesar dela ser branquinha, ela é integral. Ela tem mais fibras, né? Feito com arroz integral, tem mais fibras do que a farinha branca. E tem mais fibras do que o polvilho. Então, é como se fosse um equilíbrio o outro, né? O ideal seria se as duas fossem integrais. Mas como eu achei a farinha integral de arroz, eu preferi comprar. E o polvilho, que é o que pede na receita, né? A função aqui do polvilho, como é uma receita que não tem glúten, o glúten é uma cola, né? Como se fosse a união, é o que une todos os ingredientes do bolo.
Então, quando a gente tira o glúten, a gente tem que substituir por algo que também tem essa função de agregar, tá bom? Então, eu estou usando aqui o polvilho, que vai fazer essa função de estar agregando todos os ingredientes, tá? A farinha de arroz, Dani tá perguntando aqui se tem a mesma consistência, a farinha comum e a de arroz. A farinha comum é a de trigo, que você tá perguntando? A farinha de trigo, ela é diferente dessa daqui de arroz, que essa de arroz, ela não tem glúten. É o arroz assado, no caso aqui integral, e triturado, né? Refinado mesmo. Aí, em relação à textura, ela é mais grossa do que a farinha de trigo. A farinha de trigo ainda ela é mais fina, a não ser se você comparar com a farinha de trigo integral. A farinha de trigo integral tem a mesma textura grossinha também, igual a farinha de arroz, tá? Essa receita tem a quantidade certinha de farinha, né? Mas caso vocês, na hora da prática, na hora do processo, sentir que tá um bolo muito líquido, vocês podem estar adicionando também um pouquinho mais de farinha de arroz, tá? Se colocar muita farinha de arroz, o bolo vai ficar pesado, porque ela tem essa textura mais arenosa mesmo, mais pesada do que a do trigo. E como ela não tem o glúten, pode esfarinhar, né? Aquele bolo que solta, que não fica firminho na hora do corte, tá certo? Muito gostoso também. Mas para quem vai fazer um aniversário, vai comemorar e quer fazer aquele corte perfeito, uma fatia bonita para estar apresentando, né? Talvez o excesso de farinha de arroz, né? Ou se você colocar menos polvilho do que a receita pede, pode acontecer isso. Do bolo ficar mais enfarinhado, tá bom? Como é um bolo sem glúten, sem farinha de trigo, eu untei a minha forma, tô usando essa forma de bolo mesmo, tá? Eu untei ela com farinha de arroz e óleo de girassol. Pode ser óleo de soja, pode ser óleo de coco também, qualquer outro óleo de palma. Se você não for vegano, pode ser manteiga também, margarina, tá bom? Mas eu sempre indico óleo. Então, eu tô usando óleo de girassol aqui, que é o mesmo óleo que eu vou fazer o bolo. A melhor opção de todas seria o óleo de coco mesmo, que o óleo de coco ele aguenta altas temperaturas sem perder a sua característica, tá bom? Os outros óleos aguentam até um certo ponto da temperatura e depois ele começa a se degradar. Por isso que, de preferência, né, as nutricionistas, os médicos incentivam o uso do óleo de coco, porque ele chega a uma temperatura muito alta sem perder suas características de ser uma boa gordura, beleza? Outro óleo que a gente pode cozinhar também é o azeite de oliva, mas eu gosto de usar o azeite de oliva em receitas mais salgadas do que em receita doce. Eu sinto que o sabor fica bem presente da oliva, então eu prefiro usar o girassol, que é mais neutro, ou então o de coco, né, que combina também com receitas doces, que fica bacana também. Então, o óleo a gente vai usar cerca de 1/4 de óleo, tá? O óleo não tem segredo, né? Eu tô mostrando aqui. O fermento a gente vai usar o pó royal, pó branquinho royal, que é o fermento de bolo comum. Para quem não pode, gente, porque o pó royal, ele tem milho na composição. Qualquer fermento tem milho, amido de milho, que é a maisena, tá bom? Além do bicarbonato. Então, para quem não pode estar consumindo milho, que tem alergia, né? Aí você pode estar usando o bicarbonato no bolo, a mesma quantidade. Tá certo? Mas aqui eu vou usar o fermento, que é o que eu tenho em casa e o que eu geralmente faço. Aí tem uma coisa interessante aqui, tem a linhaça. A linhaça, ela é utilizada nos bolos veganos, a gente não tá usando ovo, então a gente vai usar a linhaça triturada, eu trituro em casa mesmo, tá? Eu uso a linhaça triturada junto com água para formar um gel. Aqui tem 2 colheres de sopa de linhaça. E eu vou completar. O primeiro passo da receita é pré-aquecer o forno, né? Untar a forma que você vai utilizar e fazer esse gel de linhaça. Esse gel de linhaça é 2 colheres de sopa de linhaça triturada. Eu gosto de triturar em casa do que comprar a linhaça em forma de farinha. Eu até já falei um pouco sobre isso, né?
A linhaça em forma de farinha, ela já vem do supermercado oxidada, sem nenhum ômega 3. E o interessante da linhaça, além das fibras, é justamente o ômega 3, né? Então, vamos fazer o gel. Pode ser a chia, Laís está perguntando, mas eu acho mais fácil triturar no liquidificador a linhaça. Eu nunca consegui triturar a chia no liquidificador, mas serve também, tá? Porque aqui o interessante mesmo é o gel. A chia vai fazer o gel, vai soltar a fibra. Aqui também vai fazer o gel, vai soltar a fibra. Mas eu tô biodisponibilizando, tô deixando o ômega 3 dessa semente mais fácil de ser absorvido lá no meu intestino. É um jeito de eu aumentar a biodisponibilidade de um nutriente, né? Então eu tenho que quebrar a casca externa da linhaça para que ela me libere o ômega 3. Senão ela sai do jeito que entrou. Ela sai inteirinha em formato de semente do jeito que entrou, tá? Quem quiser comprar farinha, tudo bem, mas eu não aconselho porque já é algo velho, né? A indústria faz e deixa lá uma cara, fica no mercado, fica exposto à luz, o ômega 3 exposto à luz oxida. Então é uma farinha velha que você está consumindo, né? Vai pagar caro por uma coisa velha. Então é melhor comprar baratinho a semente e triturar em casa. Fica 5 dias a semente triturada em casa, não tem problema nenhum. Dentro de um potinho de vidro, pode ser dentro da geladeira, pode ser no armário fechado, escuro, tá bom? Mas tem a validade de 5 a 7 dias, depois disso ela começa a entrar em contato com o oxigênio e começa a oxidar e perder o ômega 3, tá? Então essa daqui eu triturei antes de começar a live. E agora eu vou colocar meia xícara, que é mais ou menos 100 ml de água aqui dentro, tá bom? Espero não fazer sujeira aqui, porque... Pronto. Aí coloquei, vou dar uma misturadinha aqui e tal. Oi, Si, tudo bem? Tô te vendo. Pronto, misturei e deixo descansar, tá? 10, 15 minutos. Como a gente tá fazendo live, eu não vou deixar descansar muito, vou colocar no processo aqui. Também é um tempo que eu tô falando, né? Então ele já vai agindo. Mas essas 3 coisas antes de iniciar a receita, tá bom? Outra coisa é a cenoura. Eu gosto de picotar a cenoura crua. Eu gosto de picotar ela para facilitar também o processo lá no liquidificador, tá? Eu coloco com casca mesmo, que essa daqui eu conheço a procedência, só dá uma boa lavadinha na casca e picoto tudo, beleza? Aqui tem 200 gramas de cenoura, é como se fosse 2 cenouras bem grandes, bem compridas, tá? Mas se vocês tiverem balança e quiser fazer tudo na balança, também funciona. O que mais? A água, que eu já usei aqui na linhaça. Essa receita, ela não vai leite vegetal e nem muita água. A água vai ser essa água aqui da linhaça que a gente vai usar. Esse gel da linhaça, tá? Então, vou começar, né? Vamos começar, gente. Tigelinha. Vou colocar os primeiros, as farinhas, tá? Deixa eu só arrumar aqui o espaço. Para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Esse daqui é o fouet. O fouet é o batedor de bolo. Ele é ideal para fazer essa massa. Ele ajuda bastante, tá? Mas eu uso em todos os bolos, na verdade. Mas assim, a base líquida dele a gente vai fazer aqui, ó, no liquidificador, tá? A base seca, vamos lá. Vamos misturar aqui as farinhas. Lembrando que aqui tem eu vou colocar todos os ingredientes certinho, mas aqui tem uma xícara de farinha de polvilho doce, uma xícara de farinha de arroz integral, tá? Opa, lá vai eu. Mistura aqui. Eu gosto sempre de começar com os secos, para não empelotar a massa quando for jogar os líquidos, tá? Nossa, melhor, né?
Então, gente, vou recomeçar aqui a live porque a energia caiu, a internet caiu. Tô dando só um tempinho pro pessoal ir entrando, tá bom? Onde a gente tava, né? A gente tava aqui nas farinhas. Então, já minhas farinhas já estão preparadas para receber a segunda parte do processo aqui, que é a parte líquida da receita, tá certo? Aqui eu posso colocar açúcar também, mas eu vou preferir bater tudo junto no liquidificador, que eu acho que é mais rápido, se dilui melhor, junto com a cenoura, tá bom? Então vamos aqui. A parte líquida da receita. A gente vai usar, deixa eu colocar aqui na mira da câmera, a cenoura. Esse daqui é o gel de linhaça que eu tava misturando. Ele já começou a ficar mais baboso do que no início do vídeo, tá? Da live. Então, vou colocar aqui. O óleo. Tem mais ou menos 1/4 de xícara de óleo. É importante colocar o óleo junto com a cenoura, porque a cenoura, ela tem vitamina A, né? Vocês estão ouvindo? Tem gente dizendo que o som tá baixo. Como é que tá aí o som, galera? Fale aí. O som tá baixo aí, amor? Cenoura, toda aquela parte líquida, tá bom? Então, a cenoura, ela tem vitamina A. Na verdade, todo alimento que é alaranjado, amarelado, ela tem vitamina A, tá? Deixa eu só tirar e colocar o microfone. Vou tirar e colocar o microfone para ver se melhora. Melhorou? Com ou sem? Sem microfone? Melhor? Melhor? Dá o ok aí pra mim que eu continuo aqui. Eu tirei o microfone, que talvez seja o fone que não tá legal. Então, a cenoura, como eu tava falando, tem vitamina A. A vitamina A, ela, quando ela entra em contato, ela é uma vitamina oleosa, ela é um óleo, tá? Então, quando ela entra em contato com outro óleo, no caso aqui eu tô colocando óleo de girassol, ela solta toda a pigmentação dela. Então, por isso que o bolo de cenoura, a característica do bolo, né, bem amarelado, bem alaranjado, e é importante essa etapa de estar batendo a cenoura junto com o óleo, para facilitar aqui o processo, tanto de misturar quanto de estar liberando essa pigmentação, tá? A pigmentação principal que dá essa cor alaranjada da cenoura é o beta-caroteno. O beta-caroteno é usado em suplemento, na indústria de alimento para pigmentar, na pele também. O cenoura bronze, por exemplo, aquele bronzeador, usa o beta-caroteno para manter o bronzeado mais prolongado. A vitamina A, ela age tanto na pele quanto no cabelo, mas o que é mais estudado sobre a vitamina A é a questão dela ajudar no combate da anemia, porque junto com o ferro, ela ajuda nessa questão da anemia para as crianças, isso é excelente, né? Tá adicionando alimentos cor de laranja. Além disso, ou amarelados, né? Além disso, ajuda muito na saúde da visão, dos olhos, tá? Combate a cegueira noturna e outros males relacionados à visão. Então, agora eu vou fazer o barulho, né? Vou fazer o liquidificador aqui. Vou colocar um pouquinho de água, só para facilitar mesmo na batida aqui. Eu bati aqui a cenoura, o óleo, a linhaça. Agora eu vou colocar o açúcar, tá? Nessa mistura aqui.
Aqui tem uma xícara de açúcar, se quiser você pode pôr menos. Eu vou colocar aos poucos também, para não ficar muito doce. Vou colocar um pouquinho mais de açúcar. Aí já cansado que o liquidificador já bate sozinho, né? Não precisa nem mais da ajuda da espátula. Pronto. Agora vem a parte mais difícil, que é misturar tudo. Então, a parte líquida tá pronta. Vou pegar aqui o meu bowl. Deixa eu só limpar aqui a bancada. Eita, chuva! A parte líquida com a parte das farinhas, com a parte seca. Vou começar a misturar agora. Ainda não coloquei fermento. O fermento no bolo é sempre a última coisa que a gente adiciona, tá? E vamos misturar. Essas farinhas, elas são bem fininhas, então geralmente ela absorve rápido. Como eu já tinha batido elas duas juntas, não tem risco de empelotar as farinhas. Tô usando fouet, mas vocês podem estar usando a batedeira, tá bom? Caso vocês tenham em casa. Como é um bolo pequenininho, eu gosto de bater na mão mesmo. Textura. Eu tinha deixado o meu forno pré-aquecido, mas eu vou aumentar um pouquinho mais a temperatura dele. Esse bolo ele assa por volta de 30 a 40 minutos, 45 minutos, depende muito da potência do seu forno, né? Mas geralmente fica por volta desse tempo. Aí agora eu vou colocar o fermento. Antes de colocar na forma, nosso último ingrediente, que não foi usado ainda, é o fermento, que também pode ser trocado pelo bicarbonato, né? Vou usar aqui uma colher de sopa cheia. Vou misturar e vou sentindo a massa, tá? Quem perguntou sobre a farinha que eu tô usando. Eu tô na outra live, é porque a live caiu, né? A internet caiu, mas lá na outra live eu apresentei os ingredientes. A farinha que eu tô usando é o polvilho doce, que pode ser substituído pela tapioca, e a farinha de arroz integral, meio a meio, 1 para 1. Uma xícara de farinha de arroz, uma xícara do polvilho doce, tá bom? Nunca fiz com polvilho azedo, eu sempre faço com polvilho doce, e eu já fiz com tapioca e deu certo também. Então, a massa já tá bem mais leve, cheio de ar, né? Porque a função principal do fermento é essa. Não tô usando ovo, não tô usando leite, tô usando só ingredientes simples de encontrar, naturais, saudáveis, tá? Pra gente parar de pensar que tem que ter ovo, que tem que ter leite, que tem que ter manteiga no bolo, tá bom? Então, a gente vai começar a pensar aí diferente, né, dessas receitas tradicionais que a gente encontra geralmente aí na internet, ou que a gente, nossa mãe, nossas avós, né, fazem. Pronto. E agora, finalmente, vou pôr na minha forma. Pode ser, essa forma também, lá no início da outra live eu falei, né, eu untei com óleo de girassol, o mesmo óleo que eu usei na massa, e farinha de arroz, tá bom? Pode ser com aveia, se não tiver. Então, eu vou colocar agora na minha forma. Se eu deixar muito mole, vai ficar por meio, né?
Prontinho. Esse daqui é o bolo que eu vou levar agora para assar, tá? Enquanto ele tá assando, vou dar só uma ajeitadinha rapidinho aqui que eu vou iniciar o processo da calda, tá bom? Vou só dar uma arrumadinha aqui, dar uma geral. E aí, o que é que vocês acharam da receita, gente? Falem aí enquanto eu tô aqui arrumando. Fácil, difícil, dá pra fazer, complicado. Estou amando essa receita. Ah, que legal. Boa! A calda de chocolate, que vocês podem também estar usando em outros bolos, não necessariamente nesse bolo de cenoura, tá bom? Uma dica que eu falei que eu ia dar pro bolo de cenoura. Eu disse que ia dar uma dica pro bolo de cenoura para quem quisesse fazer sem açúcar. E eu acabei esquecendo. No processo do liquidificador, quando vocês forem fazer a cenoura com óleo, com açúcar, né, com a linhaça, vocês podem estar batendo uva passas, tá? Então vocês, de preferência, deixar ela hidratando nessa mistura. Mas pode ser uva passas tanto branquinha quanto preta. Claro que a branquinha não vai alterar a cor do bolo, para quem quer o bolo tradicional, laranja, né? Mas aí vocês podem estar adicionando na massa, a quantidade é parecida com o de açúcar. É 1 xícara de uva passas, que vocês ou podem deixar hidratando na água, ou vocês podem estar deixando hidratando no líquido e depois bate tudo junto. A uva passa, ela demora de se desfazer um pouquinho, então por isso que ela tem que ficar hidratando, tá? Outra opção é a tâmara. Eu não tenho tâmara aqui também, mas a tâmara você pode deixar hidratando, tá batendo ela, né, sem caroço. Isso, pode ser a tâmara, tá? Pode ser também ameixa, para quem não realmente quer um doce mais sutil no paladar, é a ameixa. A ameixa, ela não adoça, mas ela, você sabe que tem a presença ali do doce, tá? Valeu, Janete, valeu, tia! Receita saudável com calda, maravilhosa. Tem que passar a receita completa, né? Senão não vale. Então, já tô aqui preparada para fazer a calda. A calda é o seguinte, ela vai... Eu vou estar usando também um liquidificador para estar batendo tudo, tá? Esse liquidificador, acho que vocês... Deixa eu ver. Bota ele mais pra cá. Não vai dar pra ver batendo, porque ele não é de vidro, ele é de inox. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Pode ser qualquer leite vegetal. Eu vou fazer com leite vegetal, vou fazer com leite de coco, tá? Pode ser com qualquer leite vegetal, leite de arroz. Eu gosto muito do leite de coco. Quanto mais gorduroso o leite vegetal, melhor. Então, de amêndoas, de castanha, o de amendoim, o de girassol. Acho que esses daí vão dar certo. Como eu gosto muito do leite de coco, eu uso muito leite de coco e acabo que não vario tanto, tá? Mas quem quiser variar, quem tiver em casa outro tipo de leite quiser fazer, vai dar super certo. Então, o leite de coco, eu tô usando aqui 1 xícara de leite de coco, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo com leite de coco de caixinha, leite de coco pronto. Tem os leites vegetais prontos também. Dá uma olhada no rótulo para saber se não tem muita química, tá? Se não tem muito conservante. Então, leite de coco, tô colocando aqui mais ou menos 1 xícara, isso aqui é aveia, tá? Por quanto tempo as passas ficam de molho? As passas eu deixo de molho, ó, da última vez que eu fiz sem açúcar, tanto essa receita aqui, quanto o bolo, ela ficou um tempo bom, ela ficou uns 30 minutos. Eu deixei ela bastante tempo, ela inchou, virou aquele caroção inchado, aí ela bate tranquilo no liquidificador. Antes disso, ela demora de bater no liquidificador, ela fica pedaçuda, por mais que você bata, ela fica pedaçuda. Então, eu aconselho deixar de molho tanto a tâmara quanto a uva passas, tá bom?
Essa receita você pode estar deixando a uva passas de molho no leite de coco. E depois, na hora de fazer, joga aqui, tá? Então, a aveia eu gosto... Vou só colocar o bolo no forno, gente. Pronto, voltei. A aveia, ela é um carboidrato, né? Só que ela, na verdade, é um cereal, é um carboidrato riquíssimo em fibras. Ela tem a função de reduzir colesterol, principalmente de reduzir colesterol e ajustar a glicose sanguínea. Então, para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulina, pré-diabético, para quem quer emagrecer, tem várias indicações aí para a aveia, tá bom? Para quem quer estimular a microbiota intestinal, a aveia é um pré-biótico, ou seja, ela serve de alimento para bactérias intestinais. Então, para quem tem intestino preso, intestino solto, para quem tem desbiose intestinal, ela serve muito. Então, eu uso muito ela. Para quê? Tanto para fazer bolos, né? Quanto para fazer essa receita aqui que eu quero engrossar. O leite de coco junto com cacau, ele não vai engrossar. Então, a gente está usando leite de coco, cacau, um pouquinho de açúcar, né? E a aveia. A aveia que vai dar a função aqui de engrossar a minha calda, tá bom? Pode ser sem aveia também. Ela vai ficar uma calda um pouquinho mais líquida. Um pouquinho de aveia só, porque se você colocar muita aveia, ela vai ficar com gosto de mingau. Então, um pouquinho de aveia, é uma colherzinha bem rasa mesmo de sopa, tá bom? Outra coisa que a gente vai colocar aqui é o cacau. Eu separei aqui esse tanto de cacau. É uma xícara pequena, tá? Aqui tem mais ou menos 3/4 de xícara de cacau. Esse cacau, ele é meio amargo. Ele é 50% cacau, né? Ele tem um pouquinho de açúcar ainda. Essa marca eu gosto muito, que é uma marca que não tem lactose, não tem glúten. É uma marca bem bacana. Apesar de ter açúcar na composição, né? Mas é difícil encontrar um que não tem açúcar. E aqui eu vou colocar agora o açúcar demerara, tá bom? Vou colocar também aos poucos. Deixa eu pegar essa colherzinha aqui, aproveitar que ela tá aqui. Essa receita é mais ou menos uma colher cheia, tá, gente? Aos poucos que eu falo é mais ou menos uma colher cheia. Muitas das coisas eu não tenho medida certa, apesar de que eu vou escrever pra vocês a receita, porque eu vou provando, é algo bem intuitivo mesmo a minha cozinha, tá? Eu não uso muitas receitas, métrica de receita, matemática de receita. Mas o que eu tô fazendo aqui vocês vão entender com certeza. Agora tá pronto pra bater. Então não usei água, não usei nada. Foi o leite, o cacau, o açúcar e a aveia. Só, tá? Vou bater, vou fazer um barulhinho aí. Essa receita com a farinha de aveia também, que é mais fácil de bater, de triturar, mas eu posso ficar aqui um tempão, ó, triturando essa aveia em flocos que eu usei. Tô usando aveia em flocos finos, tá? Aveia em flocos grossos vai ficar indo um pedacinho da aveia, tudo bem? Vou bater só mais um pouquinho aqui para triturar bastante a aveia, que é a parte mais chatinha de triturar. A nossa calda, cheirosíssima. Deixa eu ver se eu consigo iluminar isso aqui mais. Dá pra ver melhor? Será? Vou colocar aqui que vocês vão ver. Ó, nossa caldinha, super cremosinha. Agora é um processo um pouquinho demorado, mas é tranquilo de fazer. Ai, essa luz nos olhos me mata. A nossa caldinha tá aqui. Agora o que a gente vai fazer é fogo, tá? A gente vai com ou colher de pau ou espátula de silicone, que for mais fácil, mas não pode deixar grudar no fundo e na parede da panela, tá?
Essa aqui é a minha melhor panela para fazer brigadeiro, para fazer essas caldas, porque ela não gruda, ela é de vidro também, caso grude fica mais fácil de limpar. Então vocês podem estar escolhendo aí a melhor panela que vocês acham para estar fazendo essa receita, tá bom? Vou levar pro fogo agora, mas eu não vou mostrar o processo completo para vocês. Nem do bolo e nem dessa calda. Por quê? Porque vai demorar um pouquinho, vocês vão ficar assistindo eu mexer a panela. Então eu vou mostrar depois no feed para vocês como é que fica o resultado, tanto da calda quanto do bolo que já tá assando, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora inicialmente só a calda, eu mexendo mais ou menos para vocês verem, né? A consistência que ela fica, como é que ela começa a borbulhar mesmo, a virar aquela calda, tá? Então, rápido. Agora eu vou ter que tirar esse celular daqui. Essa colherzinha também eu adoro. Eu já deixo ela já pra brigadeiro mesmo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente, o processo do bolo e da calda é esse, tá? Eu vou continuar aqui dando uma olhada tanto na calda, que tá engrossando bastante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Quanto mais o tempo passa, mais vai engrossando. Olha como ela já tá mostrando o fundo da panela, quase. Então, eu vou ficar aqui nesse processo de mexer a calda, dar uma olhada no bolo. O bolo, para saber que tá pronto, é aquele teste clássico de enfiar o palito, uma faquinha e voltar limpo, tá bom? Não tem muito mistério, não. Então, já tô postando aí pra vocês o resultado da receita, tá bom? Quero saber quem gostou, já teve gente falando aí que gostou, que vai fazer. Vou esperar lá me marcar, tá? Alguém aí ficou com dúvida, gente, de algum ingrediente que eu usei, de algum passo da receita que não ficou muito claro? O início da receita a gente teve uma queda de energia, não deu pra emendar, mas aí eu vou tentar postar os dois vídeos juntos, tá bom? Queria falar, as pessoas sempre tendem a achar que receitas sem glúten, receitas veganas, sem lactose, são receitas liberadas, que pode comer à vontade, ou que não engorda, né? Que tá liberado mesmo. Então, assim, é um mito, né? A gente sabe, eu usei aqui açúcar, usei farinhas brancas, né? Então, assim, é um alimento que vai nos confortar, vai ser mais saudável do que se fosse a gente consumindo glúten, a gente consumindo bastante açúcar refinado e tudo mais, o próprio leite condensado na calda, né? Então, seria muito mais prejuízo, digamos assim. Mas a gente tem que lembrar que tudo com moderação. Então, eu vou fazer essa torta hoje com calda deliciosa, daqui a um tempo vou fazer ela de novo, vou fazer outra receita, né? Talvez um pouco mais leve, né? Ou nem sempre vou fazer essa mesma receita com calda. Então, a gente tem que lembrar que, mesmo sendo sem glúten, vegano e tal, cada um tem seus objetivos, né? Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ganhar massa muscular, tem gente que não pode comer tanto açúcar assim, cada um com seus objetivos. Então, assim, nada é liberado, nada é à la volonté, tá? É saudável sim, mas não é à la volonté. A calda saudável deve ser muito gostosa, é bem gostoso mesmo. Eu tô louca pra finalizar ela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de novo como é que ela tá. Mas tá com o fogo desligado, né? Eu dou uma desligadinha só pra vocês não... Só pra eu falar um pouquinho mais olhando pra câmera. O chocolate que eu gosto de usar, vou mostrar aqui pra vocês. Aproveitar que eu tô aqui, né? Esse daqui, ele é 73% de cacau.
Ele não tem lactose, ele é sustentável, blá blá blá, mas claro que é uma grande marca, né? Então, apesar que ele diz aqui que é sustentável, a gente fica sempre com o pé atrás. Tem algumas, aqui eu vejo no rótulo, a composição dele na parte de trás, não é na parte da frente que você vê. Aí ele fala que tem Special Dark, né, de 73% de cacau, é fonte de magnésio de ferro, tem açúcar, não tem glúten e tem um pouco de gordura hidrogenada. Não é perfeito, mas é um que eu encontro aqui na cidade que dá pra usar, assim, nessas receitas. Nessa daqui eu vou fazer ela do jeito mais simples mesmo, que eu gosto da calda mais simples, só com cacau, que fica show também. Então é isso, gente. Gratidão por aparecerem aqui na live, pela atenção, por ficar aqui me ouvindo falar. E daí eu tô preparando outra live, né? Talvez de receita, talvez de alguma informação. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem estar me mandando, tá? Valeu! Vocês podem estar me mandando. E é isso. Gratidão demais. A live vai ficar salva. Vou ver se eu consigo juntar as duas partes. O início e agora esse finalzinho da live, tá bom? Pra postar. Então, beijão!